se de um momento para o outro o Sol simplesmente deixasse de brilhar. Não por um eclipse, nem por um fenômeno astronômico passageiro, mas como se ele tivesse se calado. Imagine acordar e perceber que não há mais luz atravessando as janelas, que o céu permanece escuro, que o calor sumiu e o dia nunca começou. Para muitas civilizações antigas, esse cenário não era apenas um pesadelo improvável, era uma profecia, um sinal de que algo muito maior estava prestes a acontecer. O fim da luz sempre esteve associado ao fim da ordem, ao desequilíbrio do mundo, à ira dos deuses e ao julgamento final. E é exatamente isso que vamos explorar agora. Ao longo da história humana, o Sol não foi apenas uma estrela. Ele foi um Deus, uma entidade viva, um símbolo de poder, de vida, de renascimento e de justiça. Quando ele se calava, mesmo que por instantes, as pessoas temiam que o mundo estivesse à beira do colapso. Mas por que tantas culturas distintas, em diferentes partes do planeta, criaram lendas e mitologias sobre o desaparecimento do Sol? O que essas histórias revelam sobre nossa relação com a luz? E mais importante, o que isso diz sobre nós mesmos? Neste vídeo, vamos embarcar em uma jornada mística e histórica pelas crenças mais profundas da humanidade, para entender como o Sol moldou nossos mitos, nossas religiões, nossos medos e nossas esperanças. Prepare-se para ver o Sol com outros olhos, os olhos das civilizações que o adoravam e que temiam perdê-lo para sempre. Desde os primeiros registros da história, povos em todos os continentes voltaram seus olhos para o céu e encontraram no Sol uma força divina. Para os egípcios, o Sol era Ra, o Deus supremo que viajava pelo céu em sua barca dourada durante o dia e que descia ao submundo todas as noites, enfrentando criaturas do caos para renascer a cada amanhecer. Sua presença garantia a ordem do universo, e sua ausência temporária durante os eclipses ou ao anoitecer era vista com desconfiança e temor. Já os astecas acreditavam em Tonatiuh, o quinto sol, que exigia sacrifícios humanos para continuar brilhando. Eles viam o Sol como um guerreiro cansado que precisava de sangue para continuar sua jornada celeste, ou então o mundo mergulharia nas trevas. Para os hindus, Surya representava o poder da visão, da saúde e da justiça, cavalgando em sua carruagem puxada por 7 cavalos, símbolo dos dias da semana. E na Grécia Antiga, Hélios era o condutor da luz, guiando sua biga flamejante pelo firmamento. Cada civilização construiu templos, rituais e mitologias inteiras em torno do Sol. Ele era, para todos eles, muito mais do que calor. Era sentido, era lei, era vida. Mas toda essa reverência vinha acompanhada de uma sombra, o temor de que essa luz pudesse acabar. Diversas culturas previram o fim da luz como sinal do fim dos tempos. Na mitologia nórdica, o Ragnarok anunciava a destruição do mundo com o lobo Skoll devorando o sol. O céu mergulhava em trevas eternas e os deuses enfrentavam sua última batalha. Já no livro do Apocalipse cristão, o escurecimento do sol é um dos sinais do juízo final, um prenúncio de caos e de retribuição divina. Entre os maias e astecas, o fim do ciclo solar era o fim do mundo como se conhecia. Eles acreditavam que o universo já havia passado por outras eras solares, todas destruídas por cataclismos cósmicos. E quando o quinto sol, o atual, se apagasse, não haveria mais retorno. Essas profecias não eram apenas alertas, mas representações simbólicas da fragilidade do mundo. A luz era um fio tênue que sustentava a existência, e sua perda significava a volta ao caos primordial. Muitas dessas visões apocalípticas foram alimentadas por fenômenos astronômicos reais, como os eclipses solares. Para povos que não compreendiam os movimentos celestes, ver o Sol desaparecer repentinamente era aterrador. Na China antiga,
Acreditava-se que um dragão celestial devorava o sol, e os habitantes batiam tambores e panelas para assustar a criatura e trazer a luz de volta. Na Babilônia, os eclipses eram sinais de que o rei corria perigo, e às vezes um servo era colocado como rei substituto durante o evento, para que o verdadeiro monarca não fosse atingido pela fúria divina. Mesmo na Europa medieval, os eclipses eram vistos como presságios de morte, guerra ou fome. Só com o avanço da ciência astronômica, esses eventos passaram a ser compreendidos como parte natural do cosmos. Mas mesmo hoje, há algo de profundamente misterioso em ver o céu escurecer no meio do dia. A sensação de que algo essencial está errado, de que o tempo parou. Uma emoção ancestral que atravessa séculos de racionalidade. Além dos mitos e dos sinais nos céus, o sol também sempre foi carregado de significados ocultos em tradições esotéricas. Para os alquimistas, ele representava o ouro, o elemento perfeito e incorruptível. Era associado à consciência, à iluminação espiritual, ao fogo divino que transforma o chumbo do ego em luz da alma. Nas tradições rosacruzes e ocultistas, o sol era a força central da vida e seu brilho era símbolo do eu superior. Em muitas práticas místicas, fala-se de um sol invisível, uma luz que não é vista pelos olhos físicos, mas que brilha no centro do ser. A astrologia também coloca o Sol como regente do signo de Leão e símbolo da identidade, do brilho pessoal, da vontade e do espírito. Já no tarô, a carta do Sol representa clareza, sucesso, verdade e revelação. Em todas essas vertentes, o Sol não é apenas uma fonte externa de luz, mas uma metáfora da consciência que desperta dentro de cada indivíduo. Quando o Sol cala, também pode ser o momento em que nos afastamos da nossa própria essência. Mas por que esse medo do escuro é tão universal? Desde os tempos mais remotos, o ser humano associa a escuridão à morte, ao desconhecido, ao caos e à ausência de sentido. O sol marca os ciclos da vida, o nascimento, o crescimento, a maturidade, o declínio e o renascimento. Quando a luz desaparece, mesmo que temporariamente, somos confrontados com aquilo que está fora do nosso controle e que escapa à nossa compreensão. As sociedades antigas, ao criarem mitos solares, buscavam dar sentido ao incontrolável. A alternância entre dia e noite tornava-se não apenas um fenômeno natural, mas um rito simbólico. A noite não era só ausência de luz, mas passagem, purificação, transformação. E o retorno do sol todas as manhãs era uma vitória, não garantida, mas conquistada. Uma lembrança de que a ordem foi restaurada, de que a vida venceu mais uma vez. Hoje, no entanto, nossa relação com o sol mudou drasticamente. A ciência nos ensinou que ele é uma estrela comum, feita de plasma, queimando hidrogênio em uma dança nuclear sem fim. Estudamos suas manchas solares, sua rotação, sua temperatura. Sabemos que um dia ele se apagará, bilhões de anos no futuro. Mas em meio a toda essa informação técnica, talvez tenhamos perdido algo. Perdemos o mistério, perdemos o simbolismo, perdemos o encantamento. O Sol virou um dado astronômico e deixou de ser um espelho do divino. Quando tratamos o Sol apenas como física, esquecemos que, por milênios, ele foi nosso espelho e também nosso juiz. Hoje, em nome da razão, matamos o Deus do fogo celeste. Mas será que isso nos fez mais sábios ou apenas mais cegos? O verdadeiro silêncio do sol talvez não seja quando ele deixa de brilhar nos céus, mas quando deixamos de perceber o que ele representa dentro de nós. Quando deixamos de ver o ciclo da vida refletido em sua jornada. Quando ignoramos a luz como símbolo, como guia, como portal entre o visível e o invisível.
Ao longo deste vídeo, você viu como civilizações inteiras construíram suas visões de mundo em torno do Sol, como ele foi interpretado como Deus, como Pai, como centro de tudo, e como seu desaparecimento foi, para muitos, sinônimo do fim da realidade como conhecemos. Mas talvez essas lendas e mitologias não falem apenas do céu. Talvez falem de nós. Do que acontece quando perdemos nossa luz, quando deixamos de buscar sentido, quando a escuridão emocional, espiritual ou existencial toma conta. Por isso, mais do que temer que o sol se cale no céu, precisamos cuidar para que ele não se cale em nossos corações. Se você gostou dessa jornada por mitos, profecias e simbolismos ocultos, deixe um comentário contando qual dessas histórias mais tocou você. E compartilhe com alguém que também sinta que há mais luz no mundo do que nossos olhos podem ver. Porque no fim, talvez o sol nunca tenha sido só sobre luz, mas sobre despertar.